Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem simples, humilde, mas com interesse que ela venha te auxiliar de alguma forma a entender os escritos bíblicos. Não sou professor, não sou pastor, padre, líder religioso, não sou mestre, não sou nada disso. O que eu sou no espírito é o seu irmão em Cristo. Isso eu sou. Além disso, mais nada. Né? Não acerte o seu com o meu. Porque às vezes o meu pode estar atrasado e vai atrapalhar a sua vida, tá bom? Eu creio nos escritos bíblicos. Não acredito em livros escritos por reverendo, padre, papa, não acredito em nada disso. Fora da Bíblia, eu só acredito no Códice Sinaítico, que está na descrição de todos os vídeos. O meu tá lá, Códice Sinaítico, se você quiser dar uma olhadinha, só clicar no link que você vai direto para a internet lá, tá bom? E o tema deste vídeo, qual o significado dos 1000 anos do Apocalipse? Porque as pessoas leem a Bíblia, elas leem assim, no modo literal. Elas não procuram racionalidade, não procuram entendimento daquilo que elas estão lendo. Elas leem de uma forma... A leitura de religioso a respeito da Bíblia é ler de uma forma assim, como fala, futurista. Eles não acreditam que a Bíblia é um livro de história. Eles não acreditam que de Gênesis a Apocalipse tudo se cumpriu. Eles não acreditam. Então, para eles demonstrar algum grau de espiritualidade ou de sabedoria, eles pegam uma passagem, uma frase e fica com aquilo inculcado igual 1000 anos. Eles ficam na ilusão, sabe? Ficam fantasiando, pegam uma frasezinha lá, alguma coisa e não procuram entendimento de nada e fala pro seu parente, fala pro seu amigo. Não, Jesus não veio ainda porque vai ter os 1000 anos. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Colocaram no comentário assim: é feio quando você tá gravando vídeo e você boceja, você abre a boca. E sabe o que faz? É que às vezes na edição escapa. Eu tenho 3 cirurgias na coluna. Eu já operei, já tem muitos anos. E eu tomo 3 tipos de remédio. 3 tipos de remédio, tá? Amitriptilina, quietipina e clobomazepina, alguma coisa assim. Aí a pessoa fala assim, é feio, você fica... Tá vendo, sabe? Abrindo a boca. E agora, só pra você ter uma ideia, agora é 15 horas e 48 minutos. Eu levantei cedo, não era pra me estar com essa abrição de boca, mas é que eu tomo um remédio pra tirar dor, ansiedade. E esses remédios, os 3, eles dá uma moleza no corpo, e eu fico assim. Se eu começar a ler, eu quero cochilar, começar a gravar vídeo, começa a me dar esse sono. Então, aí eu até expliquei pra pessoa, falei, não, é problema que eu tomo remédio. Então não é que eu tô aqui com preguiça ou com má vontade, não. Você vê, eu tava perfeito, tava fazendo a leitura agora da Bíblia, vendo o assunto aqui, vendo normal, tava perfeito. Comecei a gravar vídeo, aí o ventilador ligado aqui, eu fico num lugar fechado, aí não sei se é esse ventilador que começa a fazer isso, ou é o efeito de remédio, então não adianta, não posso te agradar, sinto muito que eu não posso parar de tomar os remédios, é o espinho na carne que eu tenho, e eu fiz muita estripulia quando era novo, hoje com 55 anos, são os frutos que eu colho, né? É o espinho na carne, como Paulo tinha um espinho na carne nos seus olhos, a deficiência lá quando ele viu Jesus, e aquela luz praticamente queimou a retina dos olhos dele, ele falou que tinha um espinho na carne. Tanto que em outra passagem diz que ele falou assim que os irmãos o amavam tanto que seriam capazes de tirar os seus próprios olhos e dar para ele. Então você vê a enfermidade de Paulo, muita gente fala que aquele espinho na carne era que o Satanás é o opositor, então os opositores vinham na cara dele bater, uma forma de um modo figurado de falar que você, Paulo, no passado você matava, você perseguia cristão e agora você quer ser bonzinho, então muitos acham que é isso daí. Eu prefiro acreditar mais que Paulo falou, como eu leio a Bíblia, que Paulo falou que os irmãos amavam ele tanto que eram capazes de tirar os olhos deles para dar a Paulo, entendeu? Porque eles amavam Paulo. Então, a minha eu não fumo, não bebo, não falo palavrão, não. Eu se pisar no calo, eu dou uns gritos. Eu não sou muito calmo, não.
sou muito calmo, não. E o meu negócio é essa dor. Eu tenho dor, só não sinto dor quando eu durmo. É uma dor que eu sinto muito forte na coluna, entendeu? E eu tenho que tomar, porque eu fiquei com sequela da cirurgia. Eu fiquei com a perna esquerda fraca e a minha dor é dor crônica e intratável. Então eu tomo. É todo dia que eu tomo 3 remédios? Não, eu dou uma controlada. Às vezes eu pego uma semana, fico tomando só a amitriptilina, aí eu tomo 4 comprimidos, às vezes eu tomo 2 comprimidos e vou dando assim. Às vezes tá complicado, eu tomo 2 remédios e assim vai. Então, ventilador ligado. Eu começo a falar e começa essa abrição de boca. Não tem jeito. Isso só para você ter uma ideia, às vezes eu tô lendo a Bíblia para alguém, falando com alguém, é a mesma coisa. Então, imagine você se eu estivesse num lugar aí. Se eu estivesse num lugar que ficasse lendo a Bíblia e... eu vou ser um pregador aí, vou ser um ministro do Evangelho, vou ficar pregando aí. Ninguém ia ficar mesmo, porque ia ser uma abrição da boca, de boca danada. Fazer o quê? Só parar de tomar remédio. Tá bom, meu irmão? Então, se você assistir aí, eu já coloquei no comentário e agora acabei de explicar também o motivo porque eu fico assim, tá bom? Os meus vídeos dão muita pausa, que na hora de... Eu tenho um programa aqui que eu uso o Filmora para editar, então ele tem muito corte por causa dessa abrição de boca agora. Olha, tá vendo? Abri a boca agora que você nem percebeu, porque eu apertei aqui para silenciar e chega a sair água do olho. E assim vai. Então meus vídeos tem muito corte por causa disso aí, tá bom? Mas não leve isso em consideração, não. O que interessa para nós é o que está escrito na Bíblia. Não me interessa, entendeu? Nada, e nem para você não interessa nada. Tem que interessar o nosso conhecimento a Deus. Então vamos lá. Qual o significado dos 1000 anos do Apocalipse? Leia comigo Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 6. Apocalipse capítulo 20, de 1 ao 6. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada, a NAA. Se você quiser esse aplicativo aqui, eu tenho uma playlist, eu mando para você, tá bom? Eu vou ver se eu lembrar. Se eu lembrar, eu vou colocar na descrição no finalzinho, tá? Porque às vezes eu esqueço, mas eu vou pôr na descrição a playlist dessa Bíblia que eu uso aqui, desse aplicativo. Aí é interessante você ter ele no celular. Eu estou usando aqui no computador. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. João escreveu todo o entendimento, toda a revelação que João teve nesses escritos foi espiritual. Não confunda, não ache que João estava lá escrevendo como a mente dele estava e ele estava doido na ilha de Pátimo, por isso que ele escreveu. Não, o Apocalipse é um livro espiritual. Por quê? Da mesma forma que o Espírito Santo deu entendimento para os irmãos das 7 igrejas entenderem, da mesma forma ele dá entendimento nos dias de hoje. Aí não me pergunta por que eu entendo Apocalipse, não sei, eu sei que eu entendo. Eu sei que eu entendo e tem coerência. E vê que ele se encaixa com outras passagens, tá bom? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aí o religioso lê esse versículo aqui no literal e ele fala que isso daqui ele transforma, porque João falou que viu descer nos dias dele. O religioso pega isso aqui e na mentalidade dele ele fica futurizando que, aqui não é, então. Não é assim, sabe? O certo aqui é, então eu verei descer, eu irei ver descer. Eles não respeitam a contextualização do versículo, a verbalização do versículo. Mas eu estou lendo racionalmente. Eu estou respeitando que isso aqui João escreveu na ilha de Patmos quando veio o dia do Senhor em Jerusalém. O dia do Senhor de Apocalipse 1:10 significou o juízo de Deus contra os israelitas, tá bom? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Você veja que o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isso aqui faz referência às leis. Porque em Hebreus 2,14 fala que na morte, Jesus destruiu, na morte de Jesus de cruz, ele destruiu o que causava a morte, que era o diabo. Esse diabo aqui era as leis dadas a Moisés. Porque o fim da lei foi Cristo, Romanos 10,4. Satanás significa opositor. A antiga serpente é a
fábula contada por Moisés lá no início de Gênesis, tá? Aquilo ali é uma fábula, ele usou uma metáfora para falar da desobediência do homem para com Deus. E ele usou, tanto que aquele Deus lá que ele fala a história daquele Deus andava no meio do jardim e aquele Deus lá não era onisciente. Porque ele perguntou, ô Adão, onde você está, Adão? Ô Eva, onde você está? Quer dizer, ele não era onisciente. Então você vê que ali foi uma fábula. Qualquer hora, eu já fiz um vídeo desse, deve ter mais de ano, mas qualquer hora dessa eu volto a falar de novo. Aquela história lá de Adão e Eva, que ele foi uma fábula. E segurou o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Isso aqui era uma referência do quê? Da carne, da natureza carnal do ser humano. Porque o que engana, o que trai é o coração do homem. Deus falou, Moisés falou que enganoso é o coração do homem. Porque é complicado, a natureza carnal ela engana o espírito. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Veja aqui, então, entende-se no literal que um ser lançou no abismo, pôs um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Entende-se nesse versículo que é um dragão que solta fogo pela venta. Tem uns mais aloprados que falam que até pelo calcanhar ele solta fogo. Mas Paulo falou que no reino espiritual não tem carne nem sangue. No reino espiritual é tudo espiritual. Então quer dizer que Deus é espírito, tudo é espírito, só o dragão que é algo material, algo que solta fogo. Então você vê, isso daqui é uma metáfora, uma figura, e eu vou te mostrar de onde é que João tirou isso aqui. De onde é que Pedro tirou sobre os 1000 anos. 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados. Quem foi decapitado? Paulo. Vi também as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Veja, entende aqui. Aqui é viveram, passado. Se fosse viverão, aqui deveria ser aotil, futuro. E não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então só aqui já mostra que se esse 1000 anos fosse algo temporal mesmo, se fosse de tempo, fosse uma cronologia de tempo, então já se passou nos dias de João, isso aqui já tinha passado. Porque viveram. Você que conhece um pouquinho de português, você entende isso aqui é viverão, passado, não é futuro. Veja que o entendimento do versículo 4 está nas entrelinhas. Foi passado, foi já nos dias passados de João. A religião pega isso aqui sem entender muito bem, claro, os doutores e os teólogos entendem, mas como os teólogos sabem que a maioria que não lê Bíblia nada, então eles colocam aqui o tio e joga para o futuro, falando que ainda vai ter esses 1000 anos. 5. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Nos dias de Paulo. Paulo falou, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, e não precederemos aqueles que morreram em Cristo, porque eles ressuscitarão primeiro. Bem-aventurado é santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão, tá vendo com a palavrinha futura? Sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão, futuro, com ele os 1000 anos. Então aqui no 4 mostrou que era algo que viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. E no 6 fala que, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Por que é que João pegou isso aqui e falou sobre esses 1000 anos? Qual foi o interesse? João escreveu o Apocalipse sob uns rudimentos de enigmas, de parábolas, de metáforas, de comparações,
de exemplos, de alegorias, para que somente os que tivessem o privilégio do Espírito Santo, o entendimento, entenderiam isso, nem todos. Então vamos de onde João tirou essas coisas. Salmo 84, 10, leia comigo. Assim disse Davi, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Davi disse, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Foi uma figura de linguagem, foi uma metáfora. Você está entendendo? Que Davi aqui estava contextualizando isso aqui, estava parafraseando isso aqui. Salmo 90, versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Parafraseando. 2 Pedro 3,8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você entendeu de onde eles tiraram? Quais eram as literaturas que eles tinham naqueles dias? A Torá, os escritos proféticos, os escritos dos Salmos. Então, eles liam, Jesus lia, quando estava, porque aqui Jesus não estava mais com eles. Eles liam, eles tinham esse entendimento. Então, nas suas cartas, nos seus escritos, nas suas declamações ali, nas suas revelações, nas suas profecias ali, eles usavam passagens das profecias, dos salmos e das leis para montar a sua contextualização. Tu consegue entender? Eles usavam exemplos do passado. Paulo usou diversas passagens. Jesus usou diversas passagens. Foi dito assim, tal, foi dito. Eu, porém, vos digo. Paulo disse, olha, como nós servimos como exemplo, como está lá. Os homens que passaram no deserto foram picados por serpentes. Pedro usou isso daqui, ó. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Se eu ver aqui, eu acho que deve ter até alguma referência nesse Fzinho. Olha lá. Salmo 94, foi o que eu li aqui, ó. Tá vendo? Ele tirou daqui, ó. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e a vigília da noite. Aí Pedro pegou e usou essa passagem para colocar aqui. Não que ele estava falando isso aqui, olha, vai ter 1000 anos e Jesus vai ainda viver com vocês 1000 anos. E Paulo também falava, se fosse isso, Paulo falaria, Tiago falaria, João falaria, os outros discípulos falariam. Ele usou um exemplo, uma comparação. Se eu falar isso para você hoje, 1 minuto, um dia, para Deus, porque Deus não tem tempo. Acredito eu que Deus não tem época. Deus, no reino espiritual, não tem calendário. E outro, o calendário dos nossos dias de hoje era diferente do calendário nos dias de Davi. Provavelmente era diferente também dos dias de Pedro. Então isso é literal, gente. Isso não pode você ficar na ilusão que vai ter 1000 anos. Isso é literal. Isso não tem racionalidade nenhuma. O racional é nós entendermos que quando em Apocalipse 20 ele falou sobre esses 1000 anos, o racional é entender que ele estava falando, usando passagens dos Salmos para montar a sua contextualização, para montar o seu texto, para montar a sua revelação. Porque ele lia, as literaturas deles era isso. Os tempos, veja, aqui fala dos 1000 anos, algo figurativo, algo metafórico. Agora, os tempos reais, um exemplo está aqui, ó. Apocalipse capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Veja, disse assim, João, foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, uma trena, 1 metro, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus. Aonde ficava o santuário de Deus? Em Jerusalém, era o templo. Então, quando João escreveu isso aqui, o templo estava de pé. O ano 70, o templo caiu. Então, muitos que entram por aqui, hoje mesmo colocou no comentário, você não sabe de nada. O livro de Apocalipse foi escrito no ano 95. Ô, cabeça de bagre. Como que ele pode ter sido escrito no ano 95 se o templo caiu no ano 70? E João aqui estava falando que o templo estava de pé ainda.
Hã? Sabe nada, inocente. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário do templo, o altar, e os que adoram no santuário. Eles adoravam no templo até o ano 70 aqui, ou não adoravam? O templo estava de pé ou não estava quando João escreveu o Apocalipse? Hã? Então ele não pode ter escrito isso no ano 95. 2. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios. Sabe quem foram esses gentios? Os soldados romanos, quando cercaram Jerusalém, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Faz a conta, 42 meses aí. 42 dividido por 30. Deixa eu ver se a conta, vou fazer no meu celular aqui, peraí. Vai dar uma pausinha aí. Aqui, ó, a conta aqui, na verdade, é assim, ó. É 42, faça na sua calculadora aqui, ó. Vou ver se você enxerga. Deixa eu pôr na frente da câmera aqui, ó. Ó lá, 42. Aí eu vou dividir por 12. Aqui, ó. Quanto tempo que é? Vê se foca aqui. 3,5, 3 anos e meio. Então esse tempo aqui, ele não é literal, tá? Esse tempo foi isso aqui, está lá em Daniel, que ele falou sobre essa época aqui. O dia do Senhor durou metade de um tempo, metade de uma semana, 42 meses, 1260 dias, ou 42 meses, que é 3 anos e meio. Começou no ano 66, no início, e terminou no mês de agosto do ano 70. Deu 3 anos e meio. Começou lá em fevereiro de 66, acabou no mês de agosto. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, aos soldados romanos, que por 42 meses, dividido por 12 meses, dá 3,5 meses, pisarão a cidade santa. Então aqui é uma data real. 3. Darei autoridade às 2 testemunhas, a lei e os profetas, Moisés e Elias, testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Esse daqui, deixa eu fazer também, eu acho que esse aqui é dividido por 30. Aqui, ó, para você fazer a conta aí, tá bom? Vou falar para você aqui, eu não vou colocar não. Então eu dividi 1260 dias dividido por 30, deu 42 meses. Aqui você pega 12 e divide 3,5, tá bom? Então 42 meses dá 3,5 dividido por 12, e dividido 1260 dias por 30 dá 42 meses, dividido por 12 dá os 3 anos e meio. Esse prazo aqui, realmente, isso aqui foi mesmo. Foi o dia do Senhor que durou 3 anos e meio. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, diz: era o dia do Senhor. Ou tem outro texto que fala: eu fui arrebatado no dia do Senhor. Eu fui tomado no dia do Senhor. Eu estava em espírito no dia do Senhor. Então João foi mandado para a ilha de Patmos, provavelmente no final do ano 65 ou no início do ano 66, porque ele estava na ilha de Patmos quando chegou o dia do Senhor em Jerusalém, que durou. Então você entendeu a respeito desse prazo dos 42 meses ou dos 1260 dias, comparado com os 1000 anos, que os 1000 anos ele tirou da onde? Tirou do que Davi falou em Salmo 84:10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Em Salmo 94, 90, versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Consegui ajudar você no entendimento a respeito dos 1000 anos, que foi tirado como forma de comparação, como forma de uma metáfora, de uma figura de linguagem para ele montar os enigmas do livro de Apocalipse. Apenas isso. Não tem nada que Jesus ainda vai reinar 1000 anos, não tem nada, porque o juízo aconteceu no ano 70. Contra quem? Contra quem? Você quer que eu leia? Você quer que eu leia? Então eu vou ler, tá? Para ver se ajuda um pouquinho a mais você entender quando Jesus voltou. Lucas 11:49 em diante. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. 50. Para que desta geração, Jesus estava falando daquela geração,
se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. E Jesus também disse, Mateus 24, 34 e 35. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Se você ler, foram alguns fatos, algumas ocorrências ocorridas como que precederam a vinda dele. E no 35 passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você conseguiu entender? Então, o que foi falado? Que os 1000 anos não tem nada a ver do que a teologia ensina, do que a religião ensina. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é um livro, Bíblia é um livro histórico, das histórias que se cumpriram. A última história que faltava ser realizada foi a parousia, foi a escatologia, foi o juízo de Deus, o qual ocorreu dentro dos muros de Jerusalém no ano 70 DC. Deu-se início o dia do Senhor com os primeiros conflitos ali aos redores de Jerusalém, ali em 66. No ano 69, no mês de julho, deu-se início ao cerco do exército romano, comandado por general Tito, a Jerusalém. Esse cerco durou de julho de 69 ao mês de agosto de 70, quando eles aí nesse intervalo eles já invadiram e mataram, e foi uma tribulação que Jesus disse que nunca tinha havido, nunca tinha ocorrido igual e jamais ocorreria novamente. Aconteceu isso daí. Tá bom? Então eu deixo com você essa pequena, simples e humilde entendimento, mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, contribua com esse canal dando joinha, compartilhe esse vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações, e eu vou continuar falando, passando o meu entendimento. Espero ajudar, quiçá, uma meia dúzia de pessoas, tá bom? E quanto a essa abrição de boca, tenha paciência, porque isso daí é o que eu já expliquei no começo do vídeo. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.